Olá, meus amores, meus queridos amigos de todas as manhãs, bom dia! Sempre tão bom contar com a sua companhia aqui no Pétalas do Espiritismo. E hoje, meus queridos amigos, nós vamos ver o questionamento 814. Estamos agora estudando sobre as provas da riqueza e da miséria, no capítulo referente à lei de igualdade. Pergunta Kardec: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a espiritualidade nos diz: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Percebam, queridos amigos, que quando a espiritualidade nos diz aqui que nós nascemos em algumas situações ricos e em outras pobres, numa condição de miséria, é para que nós sejamos experimentados de modos diferentes. E o que significa isso? Sermos experimentados em modos diferentes. Percebam que cada condição em que nós nos encontramos aqui na Terra, nós aprendemos determinadas coisas, aprendemos e adquirimos determinadas virtudes importantes para o nosso processo de evolução. Quando nós nos encontramos, por exemplo, na condição de riqueza, temos ali a oportunidade de trabalharmos a caridade, diminuirmos o egoísmo em nós, buscando o desenvolvimento do progresso, o desenvolvimento do nosso irmão. E assim nós vamos crescendo e evoluindo, tendo oportunidades para extirpar dos nossos corações o egoísmo e aprendermos a caridade. Quando nós estamos, por exemplo, na condição de miséria, temos que aprender muitas vezes a resignação, temos que aprender a humildade, temos que aprender a compreensão muitas vezes diante de uma situação que talvez e muito provavelmente ele não tenha dado causa. Então percebam que cada papel, cada condição aqui na Terra nos oportuniza sempre o progresso. Não há outro objetivo a não ser oportunizar ao homem aquilo que ele precisa para crescer e para evoluir. Então, quando nós somos testados em modos diferentes, nós aprendemos diversas coisas, diversos ensinamentos, e com isso crescemos e evoluímos. E vejam que ele diz aqui que as provas normalmente são escolhidas pelos espíritos e ainda assim sucumbem nas suas provas. Nós também já sabemos que na condição em que nós nos encontramos, já temos a oportunidade de participar um pouco do planejamento reencarnatório. Não completo, mas já temos uma certa autonomia para participar, para tomar conhecimento da vida, de determinadas situações pelas quais nós vamos passar aqui. Então nós não fomos pegos de surpresa. Nós sabíamos, aceitamos e muitas vezes escolhemos a prova da riqueza para aprendermos a caridade ou a prova da miséria para aprendermos a resignação, a paciência, a humildade. Por que nós escolhemos essas provas? Porque nós sabemos que nós precisamos adquirir essas virtudes e que essas situações elas vão nos dar a condição necessária para aprender aquilo que nós precisamos. Contudo, quando chegamos aqui, muitas vezes falhamos diante dos desafios da vida. O Espírito Milanês, também trazendo maiores reflexões, nos diz: Deus testa seus filhos de várias maneiras. A uns dá riqueza e, consequentemente, poderes. A outros miséria e junto a ela a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis, como a da reencarnação, acha que Deus é injusto, ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Todas as duas versões do fato são incorretas e sem sabedoria. Estudando a reencarnação e o progresso dos espíritos, notar-se-á que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã e vice-versa. Riqueza e miséria são extremos da vida, extremos esses mutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro, em se buscando experiências, enriquecendo os celeiros do conhecimento para a futura paz de consciência.
Em muitos casos, essas provas de riqueza e miséria foram escolhidas pelos próprios espíritos por sentirem necessidade do aprendizado. Ninguém deve ser culpado por nada que acontece. Tudo foi feito para a elevação das almas, para o despertamento dos dons enraizados nos corações. A evolução das almas é diferente, mas elas são iguais em sua origem. Vejamos os corpos, comparemos os do rico com o do pobre, do ignorante com o do estadista. Eles têm a mesma forma, a mesma composição, os mesmos órgãos. Respiram o mesmo ar, bebem da mesma água e vivem todos se aquecendo com o mesmo sol e andando sobre a mesma terra. Mostrando aqui, queridos amigos, então, que não há diferença real entre nós, matéria, no nosso corpo físico, na composição do nosso sangue, dos nossos órgãos. Somos todos iguais. A única diferença, é a diferença que decorre do nosso mérito, que decorre do nosso esforço. Aí sim, há uma diferença de hierarquia no tocante à evolução, mas não no tocante à nossa composição orgânica, mostrando, portanto, que o rico e o pobre são iguais perante Deus e que as diferenças que nós vivenciamos hoje na Terra decorrem, como nós também já estudamos, do próprio homem, do orgulho e do egoísmo da criatura. Continuando, nos diz Miramês, ainda mais, todos têm como Pai o mesmo Deus. As diferenças são ilusórias e breves, que o tempo desmancha quando achar conveniente. Aos ricos, nós podemos dizer que usem bem as suas riquezas e não deixem que o orgulho nem o egoísmo comandem suas faculdades de pensar e sentir. Eles devem pensar na miséria dos outros, pedindo sempre a Deus que os inspire para não acumularem riquezas que não sirvam para o bem-estar coletivo. Ao pobre, dizemos que viva mais resignado com o que tem e que confie mais em Deus, que nunca abandona seus filhos. Ele deve lembrar sempre das bem-aventuranças. Jesus está sempre no meio dos que sofrem e não abandona os escorraçados pela justiça dos homens. Mas aqui também nós temos condições de perceber o quão perfeita é a justiça divina. Enquanto nós, diante das situações de dificuldade, de dor, de limitações, só vemos muitas vezes o lado ruim, a necessidade, Deus nos mostra aqui o lado bom. Primeiro, a oportunidade de nós realmente absorvermos os ensinamentos de Deus, buscando o Pai. Quando ele diz aqui que nós devemos principalmente buscar as bem-aventuranças, é porque as bem-aventuranças falam ao nosso coração, principalmente aos que sofrem, aos que lutam, aos que enfrentam muitas vezes a marginalidade do mundo, a discriminação da sociedade. É para esses corações sofridos, doentes, que Deus mandou Jesus para conversar e para nos servir de acalento, mostrando que o amor cobre qualquer dificuldade. Mas para isso, queridos amigos, nós precisamos despertar o nosso olhar para esse novo valor que o Mestre querido veio nos mostrar. O valor da caridade, da fraternidade, da união entre todos. Então, os ricos têm uma excelente oportunidade de vivenciarem esses ensinamentos. E os pobres também. Cada um de nós, na condição em que nos encontrarmos, podemos aprender com Jesus e colocar em prática os seus ensinamentos. Continuando, os ricos que sucumbem com frequência não perdem as experiências. Algo fica guardado nos escaninhos da alma para se completar no amanhã. Assim também acontece com os pobres. As reencarnações têm essa função de escola para todas as criaturas na face da terra. Tudo na vida muda de vez em quando de roupagem, pela forma do progresso, pela força do amor de Deus, cujas leis são justas.
Anotemos o que registrou Lucas no capítulo 14, versículo 9. Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Quem não faz o seu dever direito, volta a fazê-lo com um aprendizado diferente. Há quem reencarna como rico em berço de ouro e não sabe desempenhar bem o seu papel, a reencarnação pode levar para o último lugar na escala das provas, até aprender a humildade e o amor, mesmo como rico. Percebam aqui que nós temos, como sempre, oportunidades que, se não forem aproveitadas, podem nos ser tiradas. E aí virá o pranto e o ranger de dentes. Então, quando ele diz aqui que um rico que não bem desempenha o seu papel pode, numa reencarnação subsequente, vir no último lugar da escala das provas, numa condição de miséria, é exatamente para aprender com a humildade, para aprender o amor e, nesse caso, para dar valor ao dinheiro que ele chega. Porque quando nós somos ricos e não utilizamos em benefício do outro, desperdiçamos o talento. Quando eu venho numa condição de miséria, precisando e necessitando da ajuda do outro, eu valorizo a caridade. Eu valorizo cada recurso que chega nas minhas mãos. E eu percebo que eu preciso valorizar e utilizar o dinheiro de uma forma construtiva, de modo que quando eu retornar numa condição de riqueza, eu já vou melhor utilizar os recursos. Então Deus sabe o que faz e a sua justiça, mais uma vez, dizemos, é perfeita. A doutrina dos espíritos, pelos processos mediúnicos, deixa bem visível, tanto para o rico como para o pobre, as suas tarefas diferentes, porém com os mesmos objetivos. A função da reencarnação é despertar os valores espirituais e morais das criaturas, levando-os aqui e ali, por ação das leis naturais criadas por Deus. Pensemos nisto, estudemos e trabalhemos honestamente, que as inspirações dos céus jamais nos faltarão. Com certeza, o que não nos falta, queridos amigos, são inspirações. A todo momento recebemos essas inspirações divinas, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos espíritos protetores, através dos vídeos, dos livros, das palestras, enfim, de tanto conteúdo maravilhoso que nós temos à nossa disposição. Falta de entendimento, falta de conteúdo, definitivamente não é o caso. O que nos falta realmente é vontade, é força, coragem, fé, perseverança para lutar e vencer. Mas nós vamos conseguir. Estamos aqui procurando todo dia ser um pouquinho melhor. Certo, meus queridos amigos? Mais um grande aprendizado, não é mesmo? Espero que você tenha gostado, que amanhã esteja novamente conosco para mais um Pétalas do Espiritismo. Que o seu dia seja encantador. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.